Estamos estudando o Evangelho de João, descobrindo quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 2. E vamos ler a partir do verso 12. João 2, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra. Estamos aqui nesta noite porque queremos, ó Deus, conhecer mais do Teu Filho, queremos conhecer mais dos Teus planos, dos Teus propósitos para as nossas vidas. Dá-nos entendimento nesta hora sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos que Jesus ele é pré-existente em Deus, antes que tudo viesse a existir. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele é apresentado como Verbo. Ele é apresentado também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é apresentado também como aquele que era o mestre, o rabi para todos os seus discípulos. Os seus discípulos começaram a reconhecê-lo como Filho de Deus. Maria, ela, antes desse texto, nos conta que ela já percebia que Jesus tinha algo de diferente e que ele sabia agir de uma maneira sobrenatural sobre o natural. Tanto é que ela pede que Jesus transforme a água em vinho. Então Maria, sendo mãe de Jesus, já conhecia o seu filho de uma maneira diferente das outras pessoas. Ela sabia que Jesus tinha algo de diferente das outras pessoas e de seus próprios filhos. Jesus então transforma a água em vinho e agora Jesus está no templo. E está ali, e aqui é interessante, né? Algumas pessoas me perguntam assim: só teve Jesus? Não, Jesus, Maria e José teve outros filhos. O texto está bem claro: a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. A distinção é bem clara. Algumas pessoas falam que essa tradução aqui seria primos,
Mas nem na Bíblia de Jerusalém consta primos. Se você for lá na Bíblia de Jerusalém, está escrito irmãos, que eles falavam como se fossem irmãos, não irmãos sanguíneos, mas eram irmãos consanguíneos por parte de sua mãe, não de seu pai, porque Jesus veio do Espírito Santo. Então aqui é importante que a gente entenda algumas coisas desse texto sobre a vida de Jesus. Primeiro, Jesus se dá a conhecer aquelas pessoas que estão mais próximas dele. A sua mãe Maria sabia que ele podia fazer algo diferente. Os seus discípulos, segundo o texto aqui nos diz, aqui também, a partir do verso 23, nos diz também que eles sabiam que ele estava falando do corpo dele, que seria a igreja. A igreja, não mais só o povo de Israel, o povo judeu, mas a igreja agora, inclusive com os gentios. O que nós podemos aprender com esse texto? Nós podemos aprender que o que os discípulos reconhecem, Jesus é a promessa das profecias antigas, e eles perceberam que Jesus cumpria a palavra de Deus. Então, os seus discípulos dizem isso. Ele diz que o zelo pela tua casa o consumirá, como está escrito. Então, Jesus, ele cumpre a palavra, ele é o cumprimento da promessa. Segunda lição que a gente precisa entender, que os discípulos de Jesus, então, conhecem já Jesus de uma maneira diferente, porque eles já têm intimidade com Jesus. Enquanto alguns estão pedindo milagres para Jesus, isso eu acho tão importante nesse texto, queridos, porque o que os fariseus e os religiosos pedem para ele? Faça um milagre. O que as pessoas mais querem hoje das igrejas? Uma pessoa me perguntou, na sua igreja faz milagre? As pessoas querem isso. Para quem conhece Jesus, já sabe que Jesus é o maior milagre na sua vida. Amém, irmãos? Jesus é o nosso maior milagre. Quem conhece Jesus sabe da experiência que teve com Jesus, da experiência do perdão dos pecados, da experiência de receber uma paz que o mundo não dá, de se sentir amado como nenhuma outra pessoa no mundo e no universo é capaz de te amar como Jesus. Para quem conhece Jesus, nós não precisamos mais de milagres. Mas, infelizmente, muitos e muitos crentes hoje em dia ainda querem um sinal de milagre de Jesus. Como que é o seu coração? Você quer um sinal de milagre de Jesus? Jesus já não é suficiente para você? Jesus precisa ser suficiente para nós, porque senão nós podemos incorrer nos dois pecados que esse texto nos mostra. O primeiro, que é a falta de fé. É esses homens que estão aqui pedindo um milagre para Jesus. Isso pode até ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas que ficam pedindo, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Nós estamos vendo muitas pessoas assim. Se Jesus não curar, Deus cura quem Ele quer. O que eu e você precisamos ter? Zelo por Deus. Zelo pelo propósito de Deus. O segundo questão aqui é a exploração. Então a gente pode incorrer no pecado de querer um milagre sem entender que o maior milagre é Jesus. Então, se você já tem a Jesus Cristo, entenda que você tem o maior milagre da sua vida. Você já é abençoado, você é guardado, você é vitorioso no nome de Cristo Jesus. Então você pode confiar, Deus está cuidando de você. Busque a Deus e fique tranquilo. Deus está te abençoando todos os dias. As misericórdias dele se renovam todos os dias. Você pode passar por uma noite de choro, mas pela manhã você tem a certeza que a alegria do Senhor virá para a tua vida. Isso não é esperança, isso é verdade, é mais do que fé. A gente não vive só pela fé, a gente vive por uma fé que se torna crença, que se torna valor.
não é só uma fé no sentido de uma expectativa do que eu quero que venha a ser realizado amanhã, mas é fé no sentido de que eu creio em algo que é verdadeiro. Quem tem fé é assim. A maior prova de fé é que você não vai chegar num prédio de 25 andares, você vai chegar lá e falar assim: agora eu vou pular e quando eu cair lá eu não vou morrer. Não é verdade? Isso é uma prova de fé, não é? A prova de fé é pular? Não, a prova de fé é você não pular. Porque se você sabe que se você pular, você vai se machucar. A maior prova que você precisa ter em Cristo Jesus é crer que você é uma pessoa abençoada, guardada e vitoriosa. Amém? Essa é uma verdade. É essa verdade que eu e você precisamos ter. Porque senão a gente ocorre de cair no pecado dessas outras pessoas do texto. Quais são as outras pessoas? As pessoas que exploram a fé dos outros. Esses líderes religiosos estão explorando a fé das pessoas. As pessoas estão ali comprando um boi, comprando pombas, comprando cabritos, comprando cabras, porque simplesmente elas estão querendo um milagre de Deus. Jesus não aceita isso. Jesus não aceita só porque é uma exploração mercantil. É uma questão, Jesus não está olhando só uma questão econômica, financeira. Jesus não aceita isso porque Jesus não quer que nós vivamos assim, mendicantes. Ele quer que nós vivamos por fé, fé genuína, crença verdadeira. Dá para vocês entenderem a diferença? Essa é a diferença que esse texto nos diz. Jesus, olha que interessante, ele fica ali, ele está olhando as pessoas, ele está fazendo o chicote. Ele não pega um chicote pronto. Então ele pega um cerzido aqui, ou algumas coisas de couro, e ele começa a trançar, e olhando aquilo ali, ele não bate nas pessoas, ele não bate nos animais, ele bate nas mesas, ele vira as mesas, ele joga o dinheiro no chão, ele espanta os animais, ele vira para aqueles que tinham pego os animais e colocados eles em gaiolas e fala para eles soltarem aqueles animais. E ele fala: a minha casa será chamada casa de oração. O que significa isso? A igreja não precisa ser um lugar para você comprar uma bênção. A igreja não é para ser um lugar para você vir receber um milagre, comprar um milagre. A igreja é um local para você vir ter intimidade com Jesus Cristo, conhecer Ele e ter a certeza que se faltar o vinho na tua casa, você pode pedir para Ele e Ele vai te dar o vinho novo. Amém, irmãos? É assim com Jesus. Estava na casa da minha mãe hoje, a gente estava assistindo um jornal numa televisão e de repente a pessoa chegou lá e virou e falou assim: venha hoje, nós vamos entregar para você a água consagrada para curar as suas enfermidades e curar a Covid. Olha que coisa. O que é pior, as igrejas hoje devem estar cheias de pessoas levando água. E o pastor, antes dele orar pela água, ele vai falar assim: olha, você que veio aqui hoje quer ser abençoado, quanto mais você der, mais abençoado você vai ser. Deus hoje vai falar que tem alguém aqui que vai dar 10 mil reais, ele vai começar com 10 mil e vai terminar com R$1, para que ninguém saia dali sem contribuir com nada. Você tem zelo por Cristo? Você tem zelo pela palavra de Deus? Você tem zelo pelo Evangelho de Jesus Cristo? Quem tem zelo quer ter intimidade com Deus, não quer ficar mercanejando. Já pensou? Né, irmão Abreu? Eu quero receber um beijo, um abraço do meu filho. Vem aqui, meu filho, eu tenho aqui 5 mil para te dar.
Você não quer que ele venha por causa de um beijo, um abraço. Você quer comprar um beijo, um abraço. Mas não é isso que um coração de um avô, de um pai quer, né, irmãos, mãe? O coração de um pai e de um avô quer uma voluntariedade, né, irmão Abreu? Não é mesmo, irmão Antônio? Quer que o netinho chegue e abraça e fale assim, ô meu avô, não é isso que a gente quer receber? A gente não quer comprar. A gente quer receber voluntariamente. O nosso Deus quer que nós recebamos a Ele de uma maneira voluntariamente. O exemplo de Maria, para mim, aqui é incrível. Porque ela foi na festa e ela viu que faltou vinho. Ela sabe que Jesus pode resolver aquele problema. Vá a Jesus. Mas é interessante que Maria fala para os serviçais, façam tudo o que Ele vos mandar. Eu e você precisamos entender isso. Nesse segundo episódio, está Maria, seus irmãos, os seus discípulos, estão ali. Jesus está ali no templo, expulsando os mercadores, expulsando os animais, mas eles não intervêm. Eles estão ali e olham e tentam entender, e eles têm uma iluminação e uma interpretação. Ele tem o zelo pela casa do Senhor, pela casa do Senhor. E a casa do Senhor precisa ser lembrado como casa de oração. Por isso que o culto de quarta-feira, eu insisto nesse culto, porque em nome de Jesus, eu creio que esse culto será o culto mais forte da igreja. Essa é a minha oração a Deus, porque eu quero que as pessoas venham para orar. O meu desejo é que as pessoas cheguem mais cedo e estejam em oração. O meu desejo é que as pessoas peguem e venham com as fotos das pessoas, dos seus familiares, e venham orar por eles. Não é por idolatria, não. Mas é porque vocês querem ver um milagre de Deus acontecendo na vida dessas pessoas. Não em suas próprias vidas, mas na vida de seus familiares, na vida dos seus conhecidos. Não porque aqui agora você vai dar uma oferta, não, porque aqui é a casa de oração. É o lugar onde nós confiamos em Jesus, confiamos que Jesus faz tudo o que é de melhor para as nossas vidas. Nessa noite, então, a gente conhece mais algumas verdades sobre Jesus. A primeira delas é que Jesus ele tem a solução para a vida humana. E a solução de Jesus é pela graça. Ela não é vendida. Você não pode comprar. Jesus quer te dar a solução. E Ele vai dar a solução para a sua vida. Então venha com liberdade, com liberalidade, e saiba que Jesus dará a melhor solução para a tua vida. Ele vai te dar sempre o melhor vinho, a melhor experiência com Ele. A segunda verdade que a gente conhece nesse texto é que aqui o texto diz para nós que Jesus não precisava de apresentação. As pessoas conheciam Ele. Quem queria milagre, quem pedia milagre, não recebia. Mas o que confiava em Jesus, recebia milagre. Isso é diferente demais, né, irmãos? Isso é diferente demais. Você basta confiar, Jesus vai te dar um milagre. Eu acredito tanto nessa palavra, que quando a gente começou a igreja, muita gente falou para mim que não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo. Mas Jesus sempre me falava, precisa de uma igreja, precisa de uma igreja, precisa de uma igreja. E Deus tem nos abençoado. Hoje eu encontrei com um pastor, ele veio aqui na igreja, já fazia mais ou menos uns quase 5 anos que nós não nos víamos, e ele veio, nós conversamos, ele chegou, olhou, andou pelo prédio todo, olhou e virou e falou assim, Pastor Carlos, como que isso aqui aconteceu? Eu disse para ele,
Jesus sempre faz o melhor. Amém, irmãos? Jesus sempre faz o melhor. Jesus, Ele tem o melhor. O que eu e você precisamos fazer é orar, é confiar. E a terceira lição que esse texto aqui nos diz, queridos, nós precisamos ter zelo pela casa do Senhor. Zelo para ter intimidade com Jesus. Desejo intenso de ter intimidade com Jesus. Desejo intenso de buscar Jesus Cristo, de confiar em Jesus Cristo. Porque agora Ele habita na gente. E quando nós nos reunimos aqui, nos esforçamos para construir esse prédio, para mantê-lo aberto, para mantermos propagando a palavra de Deus, isso precisa nos consumir com dedicação, compromisso e zelo. Zelo. Jesus tinha zelo pelas coisas de Deus. Que nós possamos também ter zelo pelo reino de Deus, zelo pela vontade do Senhor. Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Você já experimentou Jesus na sua vida? Você já experimentou o melhor vinho? Você tem tido intimidade com Jesus? E você tem zelo para buscá-lo? Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor. E se você hoje precisa de vinho novo na tua vida, de alegria nova na tua casa, ouça o Senhor, Ele tem o melhor para você. Se você não tem tido compromisso de ter intimidade, ler a palavra, orar, toma uma decisão hoje de buscar mais, de andar mais com Ele. Se você ainda está buscando mais milagres, que tal hoje você colocar a sua vida nas mãos de Jesus e confiar nele e descansar nele, descansar na graça, na paz do Senhor Jesus. Nesse texto fica claro que o que Ele tem para nós é pela graça, é pelo favor dEle, que Ele tem nojo daquelas pessoas que ficam mercanejando, vendendo milagres e explorando pessoas. Ele tem nojo dessas coisas, mas Ele tem prazer em olhar para aquele coração contrito, aquele coração humilde, aquele coração que se coloca diante dele e diz: preciso de ti. É o Senhor que tem a solução para a minha vida. É o Senhor que pode mudar a minha história, mudar a minha casa, mudar a minha vida profissional, mudar os meus negócios. É o Senhor, Jesus. É Tu, Jesus. Tu que és o Filho de Deus. Tu que és o Cordeiro, o Verbo vivo. Tu que és o caminho, a verdade, a vida. É a Ti que desejo, é a Ti que quero. Porque eu sei que é o Senhor que tem a solução para as nossas vidas. Oh, meu Deus, meu Pai, que os nossos corações estejam inteiramente voltados ao Senhor. Que os nossos corações estejam inteiramente sendo colocados na Tua presença. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor fortaleça cada vida nesta hora, que o Senhor traga o vinho novo em cada lar, que hoje, ó Deus, o Senhor gere em nossos corações o desejo, a confiança plena em Ti, Senhor.
O Senhor tira de nós, ó Deus, qualquer tipo de vaidade, de achar que podemos manipular ou querer receber algo do Senhor, que nós temos esse poder. Tira de nós isso e coloca, Deus, de fato, um coração humilde, quebrantado, um coração rendido ao Senhor, à Tua graça, ao Teu poder, Senhor. Ó Deus, nesta hora, ó Pai, nós rogamos ao Senhor pela vida, ó Deus, da Liliane naquele hospital. Tenha misericórdia da vida dela, ó Pai. Rogamos também pela vida, ó Deus, do irmão Leonel, da irmã Débora. Tenha misericórdia da vida dos teus servos. Visita-os naquele leito de hospital. Rogamos também, ó Deus, pela vida daqueles, ó Deus, que nós nem conhecemos, que estão nos hospitais, ó Deus, que estão ali no Araújo Jorge, ó Pai querido, em tantos outros lugares. Tenha misericórdia, ó Pai, abençoa, visita, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor. Colocamos, ó Deus, o irmão Roque, a irmã Joseane, a irmã Ana Carolina, o irmão Jean, ó Deus, que eles, ó Deus, possam melhorar. Visita-os nesta hora, ó Deus, que eles possam receber a cura do Senhor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, visita cada enfermo da Tua igreja, ó Deus. Ó Deus, nós pedimos também pelo irmão Osmani, ó Deus, que ele não venha ter nenhum tipo de sequela, ó Deus, que ele possa melhorar também, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, pela melhora do irmão Antônio, ó Deus, pelo seu restabelecimento, que o Senhor continue abençoando, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos também, ó Deus, os familiares do irmão Abreu, a amiga dele ali em Brasília. Visita também com Teu poder, Senhor. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso. Guarda cada família da Tua igreja. Guarda os nossos filhos, livrai-os de todo o mal, Senhor. Que eles nunca se desviem do Teu caminho, Senhor. Abençoa, Deus, as irmãs que estão gestantes, a irmã Cíntia, a irmã Vanessa. Seja, ó Deus, com o termo das Tuas servas, que elas possam, ó Deus, ter um bom termo, ó Deus. Nós Te rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe e guarde cada família, cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.